Olá, gente! Agora sim, vocês estão aí, né? Ainda há pouco a gente estava aí no Instagram, mas seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu Topcast Brasil, seu programa de toda quarta-feira aqui pelo YouTube. Ei, se você ainda não segue a gente, por favor, marca aí, segue, ativa o sininho e coloca aí Topcast Brasil, porque nós trazemos toda semana temas assim maravilhosos para você, que eu tenho certeza que você vai tirar bom proveito disso. E se eu fosse você, eu mandava agora esse aviãozinho aí para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para sua sogra. Não esquece de mandar para sua sogra. Por que eu falo a minha sogra, produção? Porque a minha sogra está me assistindo agora toda semana. Nossa! Mas é isso aí. Eu quero mandar um abraço a todos vocês e, hoje nós vamos ter uma pessoa maravilhosa aqui que vai trazer dicas aí sensacionais para você, tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando sobre inteligência emocional nos negócios e lições de uma empresária de eventos. Então, olha só, mas as pessoas já me perguntaram, que negócio é esse de inteligência emocional? Não confunda com inteligência artificial, tá? Porque a inteligência emocional, ela se refere à habilidade que você tem de reconhecer, compreender e gerenciar as suas próprias emoções e o melhor de tudo, que você também aprende a reconhecer, interpretar e influenciar emoções de outras pessoas. Então fica ligado aí que você vai aprender alguma coisa para lidar com alguém na sua vida. Mas olha, a minha entrevistada de hoje, que eu tenho prazer de apresentar a vocês, para mim é uma honra, ela é administradora, ela tem MBA em gestão empresarial, ela é Master Coach pela Febracis, que é a maior escola de coaching do mundo, e ela faz formação em design de interiores. É uma empresária de sucesso no ramo de eventos, ela é mãe e ela é responsável pela realização e registro de sonhos de muitas pessoas. Ela é uma paixão de pessoa e isso ela tem até no nome. Quero apresentar para vocês Camila Paixão. Boa noite, Camila. Boa Seja noite. Bem-vinda. Que apresentação linda. Ah, que ótimo. Você Muito merece. Muito obrigada. Uma honra estar aqui nesse momento com você. Falar de algo tão especial que para mim fez tanta mudança na minha vida, faz parte do meu dia a dia. E é isso, compartilhar um pouquinho do que é essa vivência dentro da nossa empresa. E eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar mais, porque eu estava pensando naquilo que você desenvolve, né? Ou seja, verdadeiramente é a realização de sonhos para muitas pessoas. Aquilo que acontece ali na sua casa de recepção, no seu buffet, fica registrado para o resto da vida. É um casamento, é um 15 anos, uma celebração de 15 anos, enfim, as maiores celebrações da vida do ser humano precisam ficar registradas. E é você que faz esse sonho se tornar realidade, né? Para quem não sabe, posso citar, não é? Qual é? Pode. Então, para quem não sabe, Camila Paixão, ela é a dona do Vila Reale Buffet. Aí você já viu, né? A melhor casa de recepção de São Luís. Gente, então, Camila ela tem uma trajetória empreendedora na indústria de recepção, né? Desses eventos. E eu tive a oportunidade de conhecer Camila na Febracis. Fizemos o curso de coaching, né? Juntos. Ela é Master Coach. É uma pessoa altamente capacitada e, principalmente, para falar sobre inteligência emocional, né? Mas, Camila, fala um pouco aí de você para nós. Como foi que foi esse início? Você pensou, não, eu vou fazer aqui uma casa de eventos. Como é que foi isso, esse início aí, o start? As pessoas sempre perguntam, Camila, tu já trabalhava com casa de eventos? Alguém já trabalhava com casa de eventos na tua família? Como é que começou isso tudo? Eu sou administradora, né? Sempre gostei do mundo dos negócios. Ia para um restaurante, ficava avaliando como é que era, um hotel, avaliava. E no próprio curso de administração, eu comecei a fazer muitos estudos de caso, de empresas, e comecei a me apaixonar pelo mundo dos negócios. Camila, tu via a possibilidade de abrir uma empresa logo de início? Não.
Falei, gente, eu preciso de captação de recurso. Enfim, eu falei, eu vou começar a trabalhar primeiro, vou começar a juntar alguma coisa para eu montar a minha empresa. E comecei a estudar para concurso também. Trabalhei na Coca-Cola. Eu tinha me formado em administração de empresa e prestei para fazer um concurso e passei para ser professora de administração no Senac. E foi quando surgiu a possibilidade de abrir o Vila Reale. Na época eu estava casada e a gente em conjunto decidiu, né, pelo Vila Reale, e montar uma casa de eventos. E aí começou o sonho. Começou a pesquisa, vai para São Paulo, participa de feira, vai entender sobre esse mercado. Fomos buscar conhecimento no próprio, aqui em São Luís mesmo, no Sebrae, né, encontramos um arquivo que falava lá de buffet. Mas eu vim com o meu conhecimento mesmo da parte de gestão, de administração de empresas. E aí desenhei toda a empresa. Comecei a pegar muitas inspirações também fora. Eu visitei muitos buffets em São Paulo para olhar a estrutura, como é que funcionava, como é que o serviço era realizado, quais eram as tendências. E aí surgiu, né? Então, foram meses aí de planejamento. Esse ano, como eu estava até falando agora recente, a gente vai fazer 12 anos, né? Em fevereiro, agora a nossa pessoa jurídica completou 12 anos, mas teve aquele processo lá da obra, né, da captação de profissionais, de estruturar todo o buffet para a gente fazer a inauguração, que foi em outubro, com o aniversário da minha filha. Então, assim, foi aquela... Pensa todas as expectativas para aquele dia. Meu primeiro negócio, aniversário da minha primeira filha. Então, assim, foi tudo junto, muitas emoções. Eu lembro que naquele dia mesmo da inauguração do buffet, a gente virou à noite, né, para estar tudo organizado, a expectativa do mercado, a expectativa das nossas famílias. Enfim, foi uma grande noite. Que interessante, né? Olha só, Camila, eu estou aqui em São Luís agora, vai completar 4 anos, né? E interessante que a minha esposa é daqui de São Luís. Eu já havia passado aqui há muitos anos atrás, quando eu a conheci e começou o relacionamento e nós casamos e eu raptei, levei ela embora daqui, né? E passamos mais de 30 anos fora de São Luís e quando eu voltei, encontrei uma cidade completamente diferente, uma cidade completamente nova. E eu confesso que uma das coisas que me chamou a atenção foi a sua edificação prédio do Vila Reale, né? Que fica, para quem não sabe e não é daqui de São Luís, já que o nosso programa está rompendo barreiras aí, chegando em outros lugares, mas fica numa das melhores avenidas daqui da cidade e o prédio é um prédio que chama a atenção, né? Tem bastante área bonita em volta, um bom estacionamento. Realmente excelente, foi muito bem pensado aquilo ali para fazer uma grande casa de eventos como realmente é, né? E eu tive a oportunidade, eu passava ali na frente, e agora eu vou te confidenciar uma coisa aqui, né? Eu passava ali na frente, eu ficava admirando, eu dizia, nossa, que bonito. E eu nem imaginava que algum tempo depois eu seria convidado para realizar um casamento ali, né? Sim. E estivemos lá, foi no último mês de agosto, se eu não estou enganado, outubro, né? Que a gente esteve realizando esse casamento lá. E foi maravilhoso. E daí estreitamos mais ainda esse relacionamento com a Camila. Mas, gente, eu preciso agradecer as pessoas que nos ajudam a fazer esse programa aqui, que é o Topcast Brasil. E eu quero falar da Alphaterm. A Alphaterm é uma empresa de engenharia e mobilização e sistema de ar-condicionado. Ela faz manutenção, automação, sistemas de shoppings, hospitais, clínicas, né? Então, você não precisa esquentar a cabeça, chama a Alphaterm. Você pode também entrar no Instagram, Alphaterm, presta atenção que é com PH e TH, Alphaterm _ engenharia, ou entre em contato com o celular deles, que é 981110990. Repetindo, 981110990. E eu preciso agradecer também a Lemaps. A Lemaps é uma empresa de engenharia, construção civil,
prestação de serviços diversos, também trabalha com grandes obras, hospitais, clínicas, shoppings, igrejas, enfim, está precisando reformar ou construir? Liga na Lemaps, tá? Então, anota aí o número, 9913-3339, repetindo, 9913-3339, e você fala com o Márcio. Márcio e a Luciana são os que comandam lá a Lemaps. E falando hoje sobre inteligência emocional, né? Olha só, e a gente está com uma grande empresária, administradora, ela já deu algumas dicas aqui do que ela conseguiu realizar e se ela realizou isso em 12 anos, e ainda não completou os 12 anos efetivamente, né? 12 anos da constituição da pessoa jurídica, mas na verdade ainda vai completar em outubro os 12 anos de idade dessa empresa maravilhosa. Mas, Camila, eu pergunto o seguinte, como essa inteligência emocional ela pôde influenciar o sucesso no seu ramo de negócio, especialmente, lógico, esse setor que é um setor de eventos como uma casa de recepção. É lógico, você já falou, você usou de inteligência emocional e no nosso spoiler de hoje, antes de começarmos aqui ao vivo, você estava dizendo que hoje às 7 horas da manhã você já teve uma reunião com o teu pessoal de marketing. Então você está inteiramente ligado aí e conduzindo sua empresa com inteligência emocional. Como é que isso influencia, tendo esse conhecimento e aplicando dentro da empresa? Conta aí para nós esse segredo. Olha, a inteligência emocional, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional, ela é essencial. A gente que trabalha com eventos, a gente lida com emoções, com sonhos, com sentimentos, com expectativas. E a inteligência emocional, ela já passou na minha vida de várias formas, em várias etapas. Existe a Camila de quando iniciou, existe a Camila hoje, existe a Camila que passou algum tempo que ela ficava, no domingo pós-evento, ela ficava, não conseguia nem se mover, né? De como ela absorvia tudo aquilo, toda aquela expectativa, como é que ela absorvia toda aquela logística que era feita. Depois de um tempo, eu vim começando a trabalhar de uma forma muito melhor. Eu acredito que o autoconhecimento é muito importante, você saber as suas habilidades, você se conhecer, saber o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, saber suas limitações. Então, o autoconhecimento ele é muito importante nesse processo, né, da inteligência emocional. A autogestão de você saber suas limitações, saber, aqui nessa parte eu vou recuar, isso aqui eu vou tomar a frente. Então, a autogestão também é muito importante nesse processo. A nossa comunicação, eu acredito muito na questão do como falar. O como falar é muito importante. A forma como você vai se comunicar com os parceiros, a forma como você vai se comunicar com os clientes, com os seus clientes internos ou externos, que são também os nossos funcionários. Então, essa comunicação ela é muito importante. Então, a gente vê muitas falhas nesse processo da comunicação dentro de várias empresas. A nossa empresa, a gente veio ajustando ao longo do tempo essa melhor forma de estar comunicando. E as relações pessoais, né? Você precisa saber lidar com pessoas. Quando a gente trabalha com o universo de eventos, a gente trabalha aí com uma demanda imensa de profissionais, seja os nossos funcionários, seja os parceiros, seja os fornecedores. Então, em dia de evento, a gente está com uma cadeia enorme trabalhando naquele único evento. Então, a gente precisa estar todo mundo muito conectado para que tudo aquilo possa fluir. Então, a inteligência emocional, ela faz parte do meu dia a dia e eu acredito que tem sido uma construção, um aprendizado contínuo, né? Com certeza. Agora, Camila, esse sonho de realização de eventos, que é tão importante na vida de pessoas, ele não deixa de ser uma indústria também que está sujeita a pressões e estresse. Muitos, né? Muito. Imagino, principalmente tendo que lidar com fornecedores. Sim. E tal. E, logicamente, você, ao longo desses 11, quase 12 anos, desenvolveu
alguma estratégia para poder lidar com essa pressão e esse estresse. Eu te pergunto uma coisa. Recentemente nós tivemos um quadro que passamos por uma pandemia. Olha a cara de preocupação dela, vocês estão vendo, né? Então, eu pergunto como a inteligência emocional desenvolveu um papel importante nessa trajetória empreendedora, atravessando essa crise da pandemia. Como foi isso? Olha, muitas das vezes eu falo assim, antes da pandemia, depois da pandemia. Como se fosse realmente sabe, um marco divisor, né? Foi um divisor. E foi um divisor na minha vida de várias formas. Na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Sem dúvida, foi o meu maior desafio. Eu tive desafio financeiro. De repente, eu me vi numa situação de reembolsos, de festas canceladas. Uhum. Eu tinha uma programação no mês inteiro. E, inclusive, eu tinha sentado um dia anterior para a gente fechar o mês inteiro de programação, de calendário, de checklist. Então, assim, foi uma grande surpresa. Como é que essa inteligência emocional aconteceu nesse período? A primeira semana foi, assim, assustada, ouvindo muitas informações, atenta no que estava acontecendo, me alimentando realmente de tudo quanto coisa ruim mesmo, sabe? Informação ruim, medo, sentimentos, angústia. E aí, quando eu falei assim, não, tá bom, vamos parar. Eu dei um reset nas informações. Eu, lógico, acompanhava as coisas do meu evento, mas, tipo, notícia que estava acontecendo todos os dias ali, eu me desliguei disso. Montei meu escritório lá na minha parte externa. Aí, ajeitei minha televisão, coloquei meus arquivos, fiz uma escova num dia, tirei a foto. Estou de volta. Isso, acho que uma semana depois. O que eu fiz nesse período? Comecei a escutar muita palestra. Comecei a fazer, não, vou fazer ao contrário. Eu preciso ler. Uhum. Eu sempre falo que tiveram 3 livros para mim que eles foram cruciais. Anota aí, gente. Lá vai. Olha essa dica. 3 livros. Presta atenção. Primeiro. Campo de Batalha, Joyce Meyer. Inclusive, ela era assim, tipo, no dia que eu estava ruim, eu botava palestra dela o dia inteiro. Picos e Vales e de Napoleão Hill, Atitude Mental. Então, todos falando sobre a forma de você reagir, de você pensar, a sua atitude mental, como é que você ia se posicionar em relação a esse vale, que eu estava passando realmente por um vale. Eu me separei nessa época também. Então, assim, foi tudo junto. Financeiro, profissional. Então, tu imagina a demanda que a gente recebeu. Eu acredito que, além disso tudo, eu tive muitas frustrações em relação a que eu era rodeada de muita gente e eu passei por algumas situações que algumas pessoas tiveram que sair, eu fiquei frustrada com algumas coisas, então eu tive que me comportar diante daquilo, saber me blindar em relação a tudo aquilo. Então, o que eu fiz? Fui atrás de livro, fui atrás de palestra, fui atrás de informação, de coisas que pudessem agregar. Louvor de manhã, sabe, na minha casa. Então, assim, o período da pandemia foi de grande aprendizado. Foi um período que eu consegui curtir a minha casa, mas eu revirei isso, sabe? Uhum. A pandemia, depois, para mim, eu tenho uma saudade, assim, de algumas coisas. Eu pude viver mais a minha família, ficar mais com minhas filhas, passar uma tarde em casa, poder cozinhar, comida saudável, ter mais tempo de fazer esporte. Então, assim, tudo na vida a gente precisa tirar um aprendizado. E eu aprendi muito. Aprendi muito através das dores. Eu estava até comentando que é tudo a forma de como é que a gente reage. Os picos e vales, eles falam muito sobre isso, né? Da forma como você se comporta, ou no pico ou no vale, né? Quantas pessoas a gente já viu despencar do pico? Quantas pessoas a gente já viu tá no vale e voltou com tudo? Enfim, é um grande aprendizado. Então, a pandemia, para mim, realmente é um marco. Muitas coisas surgiram da pandemia. Eu tive que usar outras estratégias.
minhas conexões foram muito boas, o mercado, meus parceiros me ajudaram muito. A gente fazia muita reunião online. O que a gente pode fazer? A gente fez vários movimentos, de arrecadação de alimentos. Fizemos um projeto com noivas, a gente presenteou um casamento. O projeto, na época, foi até Casando Heróis. A gente fez um sorteio de profissionais da área. Então, assim, usando estratégias, se adaptando àquilo, né? A gente tem isso, então vamos usar. Eu lembro que eu fiz alguns eventos delivery, Dia dos Namorados. Eu faço muitos Dia dos Namorados há anos. O que a gente fez naquele período? Vamos montar uma cesta, vamos fazer algumas coisas. O Réveillon daquele ano também foi dessa forma. A gente levou até a casa do cliente. Então, assim, foram algumas coisas que foram surgindo nesse período. O próprio projeto do Vila Reale Kids, né, de tudo, como é que aconteceu, aquele formato do que é hoje, ele nasceu na pandemia. A minha parceria com a Vivari, da formatura que está comigo até hoje, nasceu na pandemia. Então, assim, é aquela situação. Vamos aproveitar, é isso que a gente está passando, o que a gente pode fazer e vamos usar da melhor forma. Esse é o papel do autoconhecimento e da autogestão na tomada de decisões, não é, Camila? Sim. Eu achei muito interessante isso que você falou do serviço delivery. Eu nunca havia pensado num sistema delivery para eventos. E você citou aí o Dia dos Namorados e tudo mais. Réveillon. Olha só, gente, que coisa maravilhosa, né? E hoje você ainda disponibiliza esse tipo de serviço? Não, a gente parou, mas é algo que eu vou retomar. Existe esse projeto, foi um projeto que nasceu nesse período e eu quero retomar. De uma forma maior, com outros produtos, outros serviços. Isso aconteceu a nível de Brasil. Muitas empresas, inclusive, migraram para o delivery. Então, assim, buffets em casa. Então, peça o seu almoço, seu jantar, seu aniversário. Enfim, tem uma variedade aí de produtos para serem ofertados. Olha só, e eu quero lembrar uma coisa que talvez já tenha... se esvaiu na mente das pessoas, né? Mas eu lembro que durante a pandemia, pelo menos aqui na nossa cidade, nós tivemos suspensão de trânsito de veículos. Parece-me que era só permitido dia sim, dia não, enfim, haviam alguns momentos que veículos não podiam transitar. Chegou a esse ponto, né? Então, realmente foi um aperto muito grande, principalmente em cima de empresários, né? Sim, sem Tanto dúvida. que foi daí que surgiu uma nova modalidade de serviço, o home office, né? Que antes disso ninguém falava em home office, nunca aconteceu tanta live como na época da pandemia. Então, realmente, a pandemia trouxe algumas mudanças que vieram a integrar a vida o nosso cotidiano, né? Muito. Mas... Inclusive, depois desse período, a gente faz fechamento de contrato de casamento online. Eu faço contratos, as reuniões. Quantas reuniões a gente tem com noivas que moram em São Paulo, que geralmente estão fazendo uma residência e vêm só para casar? Essa foi a nossa realidade pós-pandemia. Então, a gente faz isso sempre. E foi algo que surgiu depois. De apresentar os projetos online, de estar participando a mãe da noiva, o cerimonial, eu lá no buffet. Então, assim, foram coisas que aconteceram e de uma forma benéfica, né? Porque isso facilitou muito a nossa vida em relação às nossas vendas, em relação ao nosso acompanhamento do nosso cliente. Isso é inteligência emocional na gestão da equipe, né? Sim. Porque eu penso o seguinte... alguns clientes tiveram que cancelar seus contratos, mas a folha de pagamento não foi suspensa, né, Sim. Camila? Teve que continuar acontecendo. Tive que continuar. A gente teve um período, né, que teve um benefício do governo, mas eu sempre comento que a nossa equipe nos abraçou. A gente ficou lá junto. Quando voltou, olha, gente, é isso aqui que tem, vamos dividir, vamos ficar. Então, a nossa equipe, eu sempre enfatizo muito a equipe do Vila Reale, porque a gente tem um time aí que trabalha com a gente há tanto tempo
e que ficou, né, que abraçou, que passou pelos trancos e barrancos. Então, assim, a gente já viveu muitos eventos, vamos trabalhar não sei quantos dias em 2 casas. A gente já teve Vila Real da Litorânea também. Então, a gente já viveu muita coisa junto e a pandemia também foi mais uma vivência. E eu pude realmente ver, sabe, quem que estava comigo, quem realmente abraça a ideia, quem abraça a família Vila Real. E foi um filtro também, sabe? E eu acredito que isso foi bom para todos nós, inclusive para a empresa como negócio. Que ótimo. Olha, gente, continua conosco aí. Você já mandou o aviãozinho aí para quem você precisa convidar para estar aqui? Porque nós estamos só decolando, né? Decolando. Então, vem coisa melhor por aí. Se precisar de café ou de água, você pode pedir que a produção aqui pode trazer para nós, tá? Ótimo. Mas, falando em coisa boa, eu quero agradecer um dos nossos patrocinadores, que é a Bortoleto Perfumes. Olha só, se você acessar aí Bortoleto Oficial SLZ no seu Instagram, você vai ver coisas maravilhosas. E eu digo uma coisa para vocês, um dia eu creio que nós vamos chegar numa tecnologia que você ainda vai conseguir sentir o cheiro através da internet. Eu não sei, vamos deixar baixo isso, mas se você pudesse sentir, você ia ver que eu estou usando Bortoleto, tá? Por quê? É com Bortoleto que você marca a sua presença. Fragrâncias importadas, produtos de beleza, você precisa de Bortoleto na sua vida. Olha aí, anota aí, Bortoleto Oficial SLZ, e você pode entrar em contato também pelo número 985478943. Repetindo, 985478943. Mas olha, Camila, realmente foram tempos desafiadores. Isso, eu me lembro que nesse tempo uma palavra sempre me vinha em mente: resiliência. Resiliência e adaptação, porque na verdade foi um período em que nós nos adaptamos a uma novidade de vida, né? E resiliência tem 2 exemplos que eu costumo sempre falar. Um é da palmeira. A palmeira, aqui não é muito comum na nossa região, nós não temos furacão, né? Não temos tornado, mas se você for no sul dos Estados Unidos, é uma região que é muito afetada por furacões. Quando um furacão passa, é lógico que as pessoas elas procuram sair. E interessante que a primeira coisa que acaba na prateleira dos supermercados são as garrafas de água mineral, né? Some, acaba. Porque quando o furacão vem, ele vai causar muito estrago e a água fica poluída. Mas então, quando passa um furacão, arrebenta com a maioria das árvores. Mas tem uma que permanece de pé, que é a palmeira. Sabe por quê? Porque enquanto todas as outras árvores, elas tentam permanecer na sua rigidez e não se dobrar à força do vento, elas acabam quebrando e elas vão ao chão. Enquanto que a palmeira, ela se curva diante da força do vento até que passe aquela intempérie. E depois que passa o furacão, a palmeira está de volta lá no seu lugar. Linda e maravilhosa, né? E um outro exemplo que eu achei interessante, eu já viajei muito nesse país aqui, e todas as vezes que eu sentava numa janela de um avião, eu ficava olhando a asa do avião, e você percebe que ela faz um movimento lá na ponta da asa, né? E eu achava aquilo estranho, até que eu fui pesquisar sobre isso, e eu descobri que a asa do avião ela não é rígida, porque se ela fosse rígida, ela quebraria com a força e a pressão do vento. Então, os engenheiros desenvolveram uma tecnologia em que a asa do avião, na verdade, ela tem uma certa flexibilidade. Por quê? Porque quando o avião cai num vácuo, ele literalmente cai. Não sei se você já sentiu isso viajando de avião. Às vezes você está lá e você sente aquele frio na barriga. O avião caiu uns 90 metros aproximadamente, né? Você não sabe, você não está lá, mas o avião acontece de chegar numa região de um vácuo e ele cai literalmente. E a asa é que vai sustentar quando chegar num novo ponto de resistência do ar.
Então, a asa precisa ser flexível. E aí, nessa minha pesquisa, eu estava vendo que, em relação a um observador que está sentado aqui dentro do avião e a ponta da asa lá na extremidade, essa distância que a asa faz entre o seu ponto mais alto e o ponto mais baixo é de 2,5 metros. Ou seja, a asa pode ter uma flexibilidade de 2,5 metros. Isso é resiliência e adaptação às circunstâncias. E tudo que você estava falando aí estava me levando a rever tudo isso, porque você superou desafios. Você superou várias intempéries que foram trazidas aí por essa pandemia e, graças a Deus, utilizando inteligência emocional e o conhecimento adquirido e os 3 livros que você leu, que eu recomendaria para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Ouvintes, esqueci de falar, nós também estamos no Spotify, tá bom? Então, se você for fazer uma viagem aí, para você não ficar assistindo aí na tela do nosso YouTube, vai lá no Spotify, Topcast Brasil, e você vai ouvir essas dicas maravilhosas que a Camila está nos dando aqui hoje, né? Então, exemplo de resiliência nesse mercado de eventos. Camila, você pode compartilhar um exemplo de um desafio significativo que você enfrentou no seu negócio através da inteligência emocional e que te ajudou a superar esse desafio? Fala para nós aí, naquele dia que você acordou e você pensou, não, hoje não vai ter saída para isso. Como é que foi? Compartilhe com a gente. Olha, no nosso dia a dia, a gente tem muita situação, né? As pessoas... existe a logística. A gente está numa situação, numa localização bem sujeita a muita coisa. Eu não vou longe, eu tive agora recente, 15 anos recente, que as nossas flores elas vêm de fora, vêm de Olambra. E eu tinha programado para chegar no dia anterior, ela chegou no dia do evento às 5 horas, né? Camila, o que fazer diante de uma situação dessa? Lá vem a inteligência emocional. Você tem que ter autocontrole, você tem que ter autogestão, você tem que agir, você tem que verificar o que você tem e tomar as decisões. Então, eu acho que desse exemplo a gente tem vários. Eu acho que a forma como você se comporta diante de um problema, isso difere muito. Difere muito de um líder, de um profissional. E a gente tem que saber até quem são as pessoas habilitadas para isso. Enfim, essa da logística é algo comum. Então, a gente tem que sempre estar se adaptando. O que eu fiz naquele dia? Eu fui fui verificar o que tinha no mercado, fui na Ceasa, verifiquei o que tinha, coloquei a equipe a posto, chamei mais gente. Então, assim, são situações que acontecem um tempo todo. Então, a gente teve também aquela unidade que tu conheces, que é o Vila Reale da Holandese. Ela foi a nossa segunda unidade. A gente teve a primeira unidade, onde a gente inaugurou, que foi o Vila Reale do Olho d'Água. Nesse formato lá, a gente trabalhou com muitas festas infantis. Depois, a gente foi para o Vila Reale da Holandeses, que a gente entrou no período de obra. Então, assim, muitas das vezes eu trabalhei com aquela questão do meu prazo. Olha, eu vou ter um casamento daqui a 2 meses. Eu tive depois o Vila Reale da Litorânea. Foi uma casa muito maior, a gente trabalhou com muitos eventos. A gente trabalhou com shows, a gente trabalhou com réveillons, a gente trabalhou com eventos que realmente eram muito desafiadores. E aí, prazos, a mesma coisa. Vamos fazer uma escada agora. A gente tem quanto tempo para fazer essa escada? Então, assim, são muitas situações que a gente vem passando ao longo desses anos em relação a desafios. E a gente tem que ser resiliente. Usar as estratégias corretas, usar as pessoas corretas e usar a inteligência emocional correta. Porque a gente precisa saber lidar com todas essas demandas, né? Não só internas quanto externas. A gente estava falando aqui de dicas, né? Dicas para desenvolver a sua inteligência emocional. Porque, veja, inteligência emocional você precisa praticá-la todos os dias. É um exercício que você tem que fazer, né? Eu costumo dizer sempre, exercite a sua inteligência emocional quando você estiver dirigindo o seu carro. Não responda a qualquer provocação, não responda a alguém que te deu um tranca, né? Seja
agradável, sorria. Sim. Até porque você fica mais bonito quando você sorri, né? Tira essa cara carrancuda que você tem aí. Ninguém gosta de cara carrancuda, viu? Então sorria que você fica mais bonito. Então, nós temos que aprimorar essas habilidades emocionais. E eu pergunto, Camila, quais são algumas práticas ou recursos que você recomenda? Algo que você já tem experimentado na sua vida. Você já falou alguns, eu gostei da dica dos 3 livros. Se você puder, repete aí para os nossos telespectadores, né? Mas que práticas você recomendaria para melhorar a inteligência emocional no ambiente empresarial? Olha, conhecimento, de todas as formas. Inclusive o método CIS, ele participou da minha vida no ano da pandemia. Então ali eu fui ter conhecimento sobre a autorresponsabilidade. Olha a importância da autorresponsabilidade dentro das empresas. Do líder se olhar, dele se enxergar antes de estar realmente cobrando alguma coisa. Então essa importância dele entender a sua responsabilidade diante daquilo. De não ter as famosas historinhas que a gente aprende muito aí na Febracis. Então, muitos conceitos nasceram dentro da Febracis. Eu pude conhecer, antes do método CIS, eu já tinha conhecimento do poder da ação, alta performance, eu já tinha lido, eu ouvia muito falar de Paulo Vieira, eu gosto muito de livros da área de inteligência, e como eu tinha visto falando também da parte profissional, eu falei, eu vou pegar esse do alta performance para ver como é que é. Enfim, e gostei muito da metodologia, gostei do conhecimento e o método CIS chegou. Então, assim, eu tenho muitas práticas diárias, inclusive para minha vida pessoal. Afirmações para mim. Você se fortalecer como empresário, como pessoa, você saber se comunicar, você saber realmente quais são os seus valores. Olha a importância dos valores. A gente vê muito... Eu escutei primeiro falar dos valores das empresas, porque quando a gente trabalha em gestão, a gente vê muito missão, visão, valores. E a gente precisa também na nossa vida pessoal. Qual a importância do propósito na sua vida? Então, você precisa saber isso muito, deixar isso muito bem desenhado. Então, são práticas que a gente vem aprendendo e vem exercitando há muito tempo. Uma comunicação eficaz. Para essa comunicação ser eficaz, é muito importante você conhecer as pessoas. Eu falo muito daquele conhecimento de você saber o perfil comportamental. É muito maravilhoso isso, até para a comunicação. Eu já via isso na prática há um tempo. Um dominantezão lá que eu tenho como líder... Se as pessoas chegassem falando de uma forma errada com ele atravessado, eu já esperava, já sabia o que ia acontecer. Então, muitas das vezes eu falava, fala ali com tal pessoa, para depois... Então, assim, eram ajustes, depois eu fui entender, né? Como é que funciona isso na prática. Então, esse conhecimento... Então, vamos atrás de conhecimento mesmo. Acho que é uma busca contínua. É o que eu realmente faço. Quando eu vejo alguma coisa que eu preciso estar melhorando, a gente está o tempo todo buscando isso. Em podcast, um mentor, um coach, uma formação, um livro. Hoje o conhecimento, ele está aí o tempo todo. Então, a gente precisa buscar. Quando a gente tem consciência, muitas das vezes a gente não está no processo de consciência, né? Muitas das vezes a gente nem sabe quantas coisas eu fui identificando depois de vários cursos, de várias palestras. Eu falei, gente, como é que eu não sabia disso? Como eu não tinha consciência disso? Então, realmente é um processo, né? É uma jornada. E nessa jornada a gente vai se descobrindo. Então, se permitir viver isso é muito importante. Inclusive, você citou algo aí que... gente, a Camila falou no método CIS. Para você que não é da área, deixa eu esclarecer. O que é o método CIS? É o coaching integral sistêmico, né? Eu aconselharia cada um de vocês procurar fazer o método CIS. Procura a Febracis, que é a maior escola de coach do mundo, né? Isso inegavelmente. E você vai começar pelo método CIS. Então você começa esse degrau e aquilo que a Camila fez durante a pandemia, que ela aprendeu com o método CIS, é aquilo que o Paulo Vieira sempre fala. Ele diz... Vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, né? Eu vivi esse período. Pois é.
Então você procura assistir vídeos sobre inteligência emocional, como você prosperar, como você progredir, porque na verdade você é aquilo que você diz que você é. Então se você acorda pela manhã e pensa já, hoje não vai dar nada, eu sou um fracassado, pronto, então você vai ser um fracassado, porque cada um tem a vida que merece, né? Aquele livro que eu estava citando, do Campo de Batalha, ele fala muito sobre isso. Muitas das vezes a nossa mente é nosso pior inimigo, sabe? Exato. Às vezes a gente fala pra gente mesmo, eu sou isso, a gente escutou a vida inteira dentro da nossa casa, na nossa família. Então, muitas das vezes tem conceito que a gente viveu a vida inteira e a gente precisa se desfazer disso, né? Então, é importante desse processo da busca, desse entendimento. Pois é, então... Olha só, gente, se você precisa melhorar a sua autoestima, começa melhorando a sua inteligência emocional e você vai praticando isso no dia a dia. Então, praticar a sua inteligência emocional é uma questão de decisão. A Camila decidiu através do método CIS e ela mudou a vida dela e eu tenho certeza que isso é o resultado do sucesso que ela alcançou até os dias de hoje, não é? Então, Camila, quando a gente descobre algo bom, a gente geralmente indica para os amigos, né? Tipo, eu sei como é que são as mulheres. Menina, tem uma promoção no supermercado tal. Olha, o leite está custando tanto e tal. Ou seja, sempre falam de alguma coisa para ajudar alguém, ajudar um amigo. Então, nesse momento, você tem vários amigos que estão te assistindo aqui através desse programa. E eu queria que você nos trouxesse algumas sugestões práticas, ou seja, que conselho você daria para outros empreendedores que desejam desenvolver as suas atividades de inteligência emocional? Olha, eu acredito que é uma vivência, né? Como eu falei há pouco, é uma busca de conhecimento. Você pode estar desenvolvendo de várias formas dentro da empresa, como a gente tem falado, onde é o nosso... onde passa a maior parte do dia a dia. Quantas vezes a gente aprende com nossos funcionários, com os nossos parceiros. Então, a gente precisa desenvolver no dia a dia. Na nossa comunicação, na nossa forma de se comportar com as pessoas, na nossa postura diária. Quantas vezes eu falo, tem dia que eu não estou legal, tem dia que eu não estou bem. Como é que eu vou desenvolver isso? Eu vou falar para mim mesma, eu vou ler alguma coisa, eu vou me treinar para que eu fique melhor, ou eu vou recuar. Então, depende muito da forma como a gente reage àquela circunstância. Então, é no dia a dia, na prática, na cobrança, realmente é diária, é realmente, como tu falaste, é ali dirigindo, como é que eu devo proceder? Né? Então, a gente precisa estar sempre se questionando qual a melhor forma da gente estar tratando cada empecilho, cada desafio ou cada oportunidade, né, que a gente encontra pela frente. Uma pergunta agora, curiosidade. Você é uma empresária e tem uma vida muito ativa, a gente percebe pela seu próprio empreendimento, né? Você tem tempo para sua família? Você tem tempo para ir a uma academia? Você tem tempo para lazer? Ou será que para eu ser um empresário de sucesso, eu tenho que focar? Não, eu vou trabalhar. Não mesmo. Conta aí para nós, que mensagem você passa para esses empresários hoje que querem só focar no dinheiro? A gente tem visto uma grande mudança de comportamento hoje dos empresários. Antigamente a gente tinha aquela figura do empresário cansado, do empresário de sucesso ser aquele sobrecarregado. Hoje não. A gente tem visto, eu pelo menos os meus grandes líderes do mercado, eu tenho visto pessoas que estão buscando saúde, que estão buscando família, estão buscando lazer, estão buscando Deus. Eu falo que o meu relacionamento com Deus foi algo realmente transformador nesses últimos tempos. Inclusive, quando tu falaste de resiliência, eu falo muito no esperar em Deus. Foi algo que eu aprendi, eu escutava muito. Hoje não, sabe? Eu exerço isso, eu confio, eu faço a minha parte e deixo na mão dele. E é igual um relacionamento com Deus. Eu escutava também muita gente falar de relacionamento com Deus. E eu acredito que hoje eu vivo isso. Então, essa busca dos pilares que a gente aprende, inclusive na Febra 6,
a nossa roda ela precisa girar. A gente tem vários pilares e cada pilar precisa de uma atenção. Eu preciso cuidar e hoje isso tudo depende dos meus valores, daquilo que eu acredito para mim. E eu tento hoje fazer esse equilíbrio. Camila, tu já andou errado já. Eu já andei assim, cuidando só de 3 pilares, muito grande. Meu profissional, hoje não. Eu faço questão de dar atenção, de conseguir equilibrar o dia a dia, cuidando de todas as áreas, porque a gente precisa. Senão a gente vai chegar lá, depois de um tempo, eu deixei de fazer isso aqui, ficou um buraco ali. Então, assim, hoje eu tenho 2 filhas, então eu sempre falo isso. Eu preciso do tempo para minhas filhas, eu preciso do meu tempo social. Eu não tinha tempo para mim há algum tempo. Eu passei algum período que eu não tinha tempo para mim. Quando as crianças eram bem pequenas, quando eu estava grávida no período inclusive da inauguração do Vila Real e da Holandeses, quando a gente foi para lá. Então, esse processo, essa vivência, ela foi aos poucos. Esse conhecimento, até essa consciência, porque eu não tinha consciência disso. Eu achei que eu deveria só fazer aquilo. Não, eu vou fazer isso aqui a todo custo. E aí, depois de um tempo, eu falei, não. Senão, a minha roda não vai girar. Senão, vai ficar faltando alguma coisa. E não adianta eu chegar num certo período e eu estar doente, ou eu estar triste por uma coisa, ou eu estar abandonado minha família. Então, a gente precisa estar cuidando e dando atenção. Camila, é sempre 100% para cada um? Não. O importante é você estar atento. Eu vou aqui, vou ajustar, dessa vez aqui, esse aqui eu estou dando mais atenção, aqui menos. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado com um todo. E isso a gente aprende também que não é só na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional também. Eu estou cuidando só do financeiro da empresa. E aí, meus funcionários? E o clima da empresa, como é que anda? Como é que anda meu relacionamento com os parceiros, com os fornecedores? Então, a gente precisa estar realmente o tempo todo. A vida é assim, né? Para funcionar, ela precisa estar ali. Então, a gente precisa estar sempre cuidando. Não dá para dizer assim, vou só aqui desse lado e pronto. Assim como várias, eu acho que a gente vai buscando isso, vai aprendendo, inclusive na história, sabe? Na história do que a gente vive. Eu falo que nesses últimos anos, ou nesses 12 anos vivendo no mercado de eventos, a gente já viu muita coisa. A gente já viu muitos cenários sendo mudados, né? Então, pessoas que pecaram por alguma coisa, em relação à falta de alguma coisa. Tipo, eu tinha isso aqui muito forte, mas todo o resto estava lá, enfraquecido. Então, quando a gente vai estudar a empresa, a gente vê a importância da gente estar trabalhando todos os requisitos dessa empresa para que a gente realmente consiga funcionar da melhor forma. Eu tive vários demandas e aprendizados agora recente, inclusive da parte de empresas. Eu cuidei por muito tempo de várias áreas, inclusive relacionando muito a questão do autoconhecimento. Eu tinha muitas crenças em relação a finanças. Eu trabalhava muito, realizava, o meu prazer era realizar a festa do cliente, era meus funcionários, só que muitas das vezes eu nem olhava o meu financeiro. Meu financeiro, há alguns anos, ele não era cuidado por mim e eu nem olhava, porque aquilo não fazia parte nem dos meus valores e eu tinha crenças erradas em relação à finança. Então, isso, depois que eu fui perceber, dentro desse processo, dessa trajetória, eu falei, não, calma, eu preciso cuidar disso aqui. Porque senão vai dar errado lá fora, vai dar errado depois. Então, eu preciso ajustar. Então, foram algumas coisas que a gente foi percebendo ao longo da nossa caminhada e foi ajustando, né? Porque precisa funcionar, precisa girar. É verdade. Essa roda da vida, ela é muito importante porque, como você bem frisou, às vezes a gente está tão envolvido no dia a dia e nós nos esquecemos de coisas essenciais. Tem gente que esquece, por exemplo, do social. Então, o sujeito pode estar tendo muito sucesso na sua vida profissional e o social dele está zero. Ou seja, você tem amigos, você tem dado tempo às pessoas de quem você gosta,
né? Então, eu vejo que os tempos que nós estamos vivendo são tempos em que o melhor amigo das pessoas se tornou o celular. As pessoas dedicam mais tempo para estarem no digital do que no relacionamento com amigos, no contato, corpo a corpo, olho no olho, né? Fazer o V0, como a gente diz. Mas então, existem pilares da sua vida que você não pode deixar de mão, como o pilar espiritual, por exemplo, né? Deus, ele é o autor da vida. É ele que tem o manual da vida. Como é que você pode querer aprender a manusear um instrumento, a manusear um equipamento, se você não lê o manual, né? É como talvez aquela esposa que pediu para o marido: eu quero um micro-ondas, eu quero um micro-ondas, eu quero um micro-ondas. Aí ele vai, ele compra um micro-ondas novo, último modelo, top. Aí ele chega em casa, liga na tomada e diz: está aqui o seu micro-ondas. Ele ligou na tomada, ele acendeu um monte de luz, fez plim-plim. Aí ele fala para a esposa: prepara alguma coisa aí agora para mim. E ela: eu não sei. Por quê? Porque não leu o manual. Então nós temos um manual que foi feito pelo autor da vida, Deus. E eu deixaria esse questionamento aqui para você hoje. Como é que está o seu pilar espiritual? Que nota você daria de 0 a 10, né? E o relacionamento com seus filhos e o seu conjugal. Ou seja, tudo isso precisa ser analisado, né? Olha, a Camila me trouxe aqui uma boa ideia. Fica ligado aí que eu vou soltar aqui uma oferta para você antes da gente terminar esse programa de hoje. Mas, Camila, chegou a hora da dica de $1 milhão. A dica de $1 milhão que você vai soltar agora para os nossos telespectadores. Quais são os principais pontos que você gostaria que os ouvintes levassem consigo após ouvir essa conversa? Se você dissesse assim: olha, esquece tudo que a gente falou aqui hoje, mas não esqueça desse ponto. Qual é esse ponto? Olha, eu acredito que sair da sua zona de conforto, buscar o seu melhor, entender sobre inteligência emocional, que é algo que faz a diferença na nossa vida, muito mais do que atitudes, é o conjunto do todo, de você se conhecer, de você conhecer o outro, de você saber se relacionar, de você saber onde você pode melhorar. Então, busque conhecimento, busque pessoas, cuidado com o ambiente, se rodeie de pessoas que possam lhe ajudar, se blinde de coisas que realmente não estão agregando e viva a trajetória, né? Viva a jornada. Eu acho que a gente está aqui para buscar o melhor, para ser melhor a cada dia. E vá atrás dos seus pilares, o que a gente mais fala, né? Gente, como é que está realmente isso aqui? A minha saúde estava esquecida. Então, vamos lá, vamos ver como é que está acontecendo, o que eu preciso melhorar. A gente é um conjunto. A Camila hoje, ela passou por vários processos e ela ainda está passando. Eu quero aprender cada vez mais. Eu quero que alguém me diga: olha, Camila, isso aqui eu tô achando que tu poderia melhorar. Eu faço gostar de ter a consciência que muitas das vezes a gente não está enxergando. E a gente precisa estar em algum local ou com pessoas que possam nos mostrar isso. Então, a Camila com inteligência emocional hoje é uma Camila muito melhor como pessoa física e como pessoa jurídica. Então, viver isso na prática é o que faz a gente querer mais, sabe? A dizer assim, já conseguimos tantos ganhos até aqui, né? O que mais está por vir. Então é isso, eu acho que é buscar. Saia de onde você está e vá buscar. Não se contente, não se conforte, não viva aquela zona de conforto e ache que aquilo ali é o que você deve viver. Então a gente precisa realmente nos provocar. Eu estou o tempo todo me provocando. Será que eu não posso ir para cá? Será que realmente esse aqui é o meu lugar? Então a gente precisa realmente estar o tempo todo
instigando isso. Sabe uma coisa? Enquanto você falava aí, eu dei uma olhada aqui, o nosso Instagram do Topcast está pulando aqui a todo momento, curtindo o card, chamando para essa live de hoje, né? Então, eu quero agradecer a sua participação, você que está aí conosco nesse momento. Nós estamos tendo uma conversa tão boa, tão agradável aqui, né? E é muito bom estar com a Camila recebendo aqui essas informações, essas dicas maravilhosas dela. E eu, se tivesse que dar um conselho para você, faz o método CIS, o coach integral sistêmico, leia livros que vão lhe acrescentar, assista palestras. Sabe, Camila, eu já tinha feito o método CIS, quando, depois de um certo ponto dessa trajetória de vários cursos que eu fiz na Febracis, na época da pandemia, aí então eu fui vítima do Covid. E não foi diferente dos piores casos. Eu fui hospitalizado, eu fui entubado, eu passei 82 dias no hospital. Quando saí de lá, eu não andava, eu saí de cadeira de rodas. Então, o que eu vou fazer da vida? Bom, você tem duas opções. Ou você se entrega e você vai dizer, não, para mim eu preciso ser cuidado, estou acabado. Ou você parte para a luta, né? Então, comecei a fazer fisioterapia todos os dias, inicialmente no leito, depois me levantando com muito esforço. Aí veio aquele andadorzinho né? E depois passei para uma bengala. E quando o ano estava virando, eu disse, não, essa bengala não vai entrar para o ano que vem. E o ano era de 2021 para 2022, eu disse, não, essa bengala não entra para 2022. E a partir de 1º de janeiro de 2022, eu me tornei amigo da parede, né? Ou seja, eu andava mais próximo da parede para, caso eu perdesse o equilíbrio, tá me apoiando ali. Então, a nossa vida é uma luta diária. E você tem que decidir que você vai vencer. E você é aquilo que você diz que você é, né? Então, eu quero que você possa rever esse episódio de hoje, veja as dicas que a Camila está trazendo aqui para nós. Ela falou de pontos aqui importantíssimos. Uma empresária de sucesso que atravessou uma pandemia. Gente, quem atravessou essa pandemia e hoje tem uma empresa de sucesso é porque verdadeiramente tirou o melhor da vida, o melhor do conhecimento, do autoconhecimento e da autogestão através da inteligência emocional. O melhor das pessoas também, né? Exatamente, porque você tira o melhor de si. Porque a gente tinha um grupo muito grande. Tu imagina administrar também isso num grupo, né? Naquele livro Eu, Líder Eficaz, ele fala muito sobre isso, que o líder não é só aquele que vai te ajudar a alcançar resultados, mas aquele que vai te capacitar, aquele que vai tirar o melhor de você. Então, quando eu olho, sabe, para minha equipe, e eu olhei que a gente passou aquilo tudo, porque se eu estava naquelas condições, tu imagina aquelas pessoas que muitas das vezes não tinham nem alimento. Era uma cadeia muito grande, né? Então, sobreviver aquilo tudo e voltar, sabe, engajar do mesmo jeito, eu fico muito feliz em ver que a gente passou por aquilo tudo e estamos aqui. E demos continuidade à nossa história, né? E a inteligência emocional, ela é muito importante nesse processo. Eu sempre falo que, para mim, até mais importante do que a parte técnica, algumas vezes. A parte técnica a gente ajeita, a gente ajusta, a gente treina, mas a parte emocional, ela é muito importante, né? Ela faz muita diferença. Na minha equipe, minhas lideranças, é algo que eu sempre estou colocando ali em evidência. Então, a parte técnica a gente vai ajustando, né? Mas ali, aquela parte emocional, a gente precisa de pessoas ali que tenham uma inteligência emocional. Porque a gente trabalha com gente, com demandas, então você precisa saber se comportar ali diante dos desafios. O Daniel Goleman, que é a nossa referência de inteligência emocional, ele cita muito isso, né? Sobre a importância dessas emoções, de quão importantes elas são, até mais do que o QI.
algumas vezes. Então, a gente precisa realmente estar o tempo todo trabalhando essa inteligência emocional no âmbito corporativo, para que a gente realmente consiga ter bons resultados. Inclusive, gente, uma dica, presta atenção. Hoje, empresas não contratam mais por currículo. As empresas estão contratando por perfil comportamental. Né? Incrível. Então, eu tenho visto assim em todos os lugares, assim, depois que a gente aprende. E assim, que conhecimento lindo, né? Uhum. Que conhecimento maravilhoso, assim, para o nosso dia a dia. É igual aquele da linguagem do amor. Para mim, as 5 linguagens do amor. Foi algo que me permitiu, porque às vezes você, até por ser um funcionário mesmo, né? Esse funcionário, ele não é de falar, mas ele é de vir aqui trazer uma xícara de café, né? Ele vem aqui, ele é o de servir. Então, a gente vai conseguindo entender isso na prática. Então, isso tudo veio da onde? Do nosso conhecimento dentro da inteligência emocional, né? Que veio ali trazendo todas essas habilidades, esses conhecimentos, esses livros que a gente foi presenteado, que no dia a dia vai nos ajudando, né? Vai nos facilitando a convivência, a comunicação, até o entendimento. Porque a empatia dentro do ambiente corporativo é muito importante. Você entender o outro. Quando você começa a entender o outro, tudo vai ficando mais fácil, né? Olha só, gente, que prazer. Mas, Camila, que pena que o nosso tempo passou muito rápido. Eu acho que a gente tem que marcar um outro dia. Verdade. Né? Eu tô tendo a honra e o prazer de receber hoje aqui Camila Paixão, é a senhora Vila Reale Buffet, tá? Então, quando você passar em frente ali o Vila Reale, tá aqui, é a senhora Camila. E Camila, eu pergunto uma coisa, como os nossos telespectadores do YouTube, os nossos ouvintes do Spotify, podem conhecer mais sobre o seu Vila Reale Buffet? Tem um site, tem um Instagram? Fala pra gente aqui agora, divulga aí como é que eles fazem, como eles podem fazer a contratação de um evento, onde eles devem procurar. Dá a dica aí pra gente chegar lá. Ótimo. A gente tem nossas redes sociais, Instagram, site, tem o nosso telefone lá do WhatsApp, que é só chamar, a gente tem um comercial aí para atender, para tirar as dúvidas. E a gente está também lá na Holandeses, pronto para receber o nosso cliente, para apresentar nosso espaço, para mostrar nossos serviços, que é um serviço muito personalizado, né? É um dia muito especial. Então, assim, a gente trata com muito cuidado. Então, assim, pode entrar em contato conosco, que a gente está aí disponível para realizar aí um grande dia. Qual que é o Instagram do Vila Reale? É Vila, com 2 L's, Reale, com E no final, Buffet. Ok. Vila, tudo junto? Tudo junto. Vila com 2 L's, tá? Anota aí. Reale, tá bom? Reale, um L só, Buffet. Isso. Tá? Buffet tem 2 F's, não é? Isso. 2 F's, tá? Então, você já sabe como chegar no Vila Reale. E aí você tem lá o contato para o WhatsApp. E você hoje está conhecendo aqui a senhora Vila Reale, que realmente para nós é um prazer poder estar recebendo a Camila aqui. E olha, gente, se você ainda não nos segue, vai aí no YouTube, clica aí em seguir o Topcast Brasil, ativa o sininho e manda também para um amigo. E outra coisa, também estamos no Instagram, tá? Vai lá, Topcast_Brasil. E o meu pessoal, quero te convidar, me seguir aí, quero ser seu amigo Josué Matos.1. Tudo junto, Josué Matos.1. E no Spotify é Topcast Brasil. Gente, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores aqui, a Alpha Term. Não esquente a cabeça, tá? Procura a Alpha Term, empresa de climatização, sistemas de instalação, manutenção e automação de ar-condicionado. Chama a Alpha Term, 98111-0990. E a Lemaps, empresa de engenharia civil, prestação de serviços diversos, chama a Lemaps, 9913-3339. E também eu não posso deixar de falar da Bortoleto Perfumes Internacionais, fragrâncias importadas, produtos de beleza. Você vai descobrir no Instagram, Bortoleto, tem 2 T's, Bortoleto Oficial SLZ.
e você quer iniciar o seu negócio, entre em contato com a Bortoleto. O número é 985478943. Repetindo, 985478943. E, inclusive, a Bortoleto mandou um presente aqui para Camila. Camila, Opa! Eu quero passar as suas mãos. Olha, Chanel número 5. Aí, Uau, um presente da obrigada. Bortoleto. Espero que você goste. Obrigada. Tá? E, gente, lembra que eu falei de uma dica que eu ia te dar? Pois é. A gente falou aqui hoje, a Camila entende bem disso porque é coach, é master coach, mas nós temos um mapa de autoavaliação sistêmico, tá? Como é que é esse mapa da autoavaliação sistêmica? É justamente você verificar como estão todos os seus pontos, os seus pilares da sua vida. E aí eu quero te fazer uma oferta. Você que está sempre ligado conosco aqui no Topcast Brasil, coloca aí no chat, eu quero, ou então você manda um direct aí através do nosso Instagram, tá? Do Topcast Brasil, dizendo, eu quero o mapa da autoavaliação. E aí eu vou mandar para você e a gente vai te dar todas as orientações que você precisa, tá bom? Para você poder fazer a sua roda da vida girar. E é isso que nós fazemos sempre. Inclusive, apesar de sermos Master Coach, mas nós sempre estamos passando também pelo nosso processo de coach, ou seja, como coachee, ou seja, nós também fazemos um processo onde nós somos avaliados, somos mentorados por um outro coach. E eu quero inclusive mandar um abraço para minha coach Rita Freire, que acabou de voltar de Brasília. Rita, forte abraço para você, você tem que vir aqui logo logo, tá bom? E aí você vai entender algumas coisas na sua vida, mas faz a roda girar. Então eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, tá bom? Esteja conosco aqui novamente na próxima quarta-feira, às 20 horas, que vamos ter um outro episódio. E eu quero pedir então que a Camila possa se despedir. Já acabou. Todo mundo aí coloca, já acabou. Eu acho que a gente vai encontrar outra vez. Camila, por favor, acabou o nosso tempo. A gente tem que dar boa noite para eles, que eles têm que dormir. Quero agradecer a oportunidade. Fico muito feliz de falar desse assunto, né? De poder viver esse momento. Você já foi locutora de FM? Vocês estão, produção, vocês estão vendo a voz dela? Dá pra gravar. Vamos fazer vários cortes aí na Camila hoje, né? Desculpa, Camila, sim. Então, não, engraçado que eu tenho isso, né, no meu dia a dia. Tem dia que eu falo bem baixinho. Eu tenho 3 perfis comportamentais. Eu sou dominante, eu sou influente, eu sou estável. Então tem dia, e eles são bem equilibradinhos. Eu só consegui entender algumas coisas depois de saber o meu perfil comportamental. Então tem dia que eu falo muito, falo alto, dou uma gargalhada que o buffet inteiro escuta. Todo mundo já sabe minha gargalhada. Mas tem dia que eu falo bem baixinho, eu tô bem, fico bem introspectiva, eu tô trabalhando no planejamento, tô trabalhando. Então depende muito desse dia. Tem dia que é uma voz estridente. Mas eu quero agradecer essa oportunidade, desejo muito sucesso, que nessa mesa aqui passem ainda muitas pessoas que possam contribuir, né? Com as pessoas, com todo mundo, né? Porque eu acho que é isso. A comunicação é para que a gente possa aí estar se ajudando. É um bate-papo muito gostoso. E a gente está o tempo todo aprendendo, né? Eu acho que quando a gente chega aqui no momento de estar podendo falar da nossa trajetória, é algo que a gente olha para a gente mesmo, sabe? Se valida, vê o que ainda está faltando, vê aonde quer chegar. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Camila. Paixão. Camila, paixão. É uma paixão de pessoa, né, gente? Pois é. Quero convidar você também a entrar aí no nosso Instagram, tá bom? Vai lá, comenta em cima desse card aí o que você achou da entrevista com a Camila. E eu quero te encorajar a contar alguma experiência, alguma história, o que você tirou de bom desse episódio de hoje, tá? Olha, a melhor história aí vai ser premiada. Eu não vou contar ainda qual que é o prêmio, mas a melhor história vai ser premiada. Então vai lá no Topcast Brasil no Instagram. Gente, muito obrigado por mais uma semana juntamente com você. E nós aqui vamos nos despedindo e dizendo
Semana que vem vamos estar juntos de novo. Obrigado pela sua participação e não esquece de seguir a gente. Você faz o Topcast ser mais top ainda. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada.